Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. Seja bem-vinda nesta manhã com Deus. Hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Atos, no capítulo de número 7, no versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Nós fazemos a manhã com Deus, tendo por guia o tabernáculo de Moisés. Por que nós usamos o tabernáculo de Moisés? Esse texto está nos revelando. O tabernáculo de Moisés é o modelo do que Moisés viu no céu. Eu não sei se alguma vez você já parou para refletir o que é que tem no céu, como é que é o céu aonde habita Deus. O apóstolo Paulo disse que Deus habita num lugar de luz inacessível. O apóstolo João, em João no capítulo 1, ele disse assim, que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho de Deus, o Filho unigênito que estava no seio de Deus, fez Deus se revelar para nós. Então, homem algum viu a Deus. Moisés, Deus disse, queria ver Deus face a face. A Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, mas ele queria ver Deus face a face. Deus disse, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. É interessante que o mundo moderno, nós perdemos um pouco desta noção que se a gente enxergar Deus, a gente morre. A gente ouve que Moisés diz, eu não posso ver a face de Deus, porque se eu ver a face de Deus eu vou morrer. Nós vimos numa das lives, na live que nós tratamos sobre o bode emissário, que Arão não podia entrar neste lugar chamado Santo dos Santos, porque se ele entrasse sem os devidos sacrifícios, ele morreria. Conta a tradição que para um sumo sacerdote entrar nesse lugar, ele era amarrado numa corda. Porque se tivesse um ataque cardíaco lá dentro, e ele viesse a morrer dentro desse lugar, ele seria puxado, o corpo dele seria puxado com a corda. Por quê? Porque ninguém podia entrar lá dentro. Quem entrasse iria morrer. Então nós não temos esta noção que entrar diante da santidade pode significar para nós uma sentença de morte. Veja só, entre os humanos pode ser assim. É o caso da rainha Esther. Quando Mardoqueu, acho que é Mardoqueu, que é o tio de Esther, disse, Esther, vai até o rei e peça para o rei a favor de Israel. Ela disse assim, eu não posso entrar diante do rei se o rei não me chamar, porque se eu entrar diante do rei por minha própria vontade e o rei não estender o cajado, eu sou sentenciada à morte. Então veja, se para entrar diante de um rei, que é um homem, a pessoa tem que ser chamada por ele, porque se não for, é uma sentença de morte, imagina ser chamada diante de Deus. Então, mas de qualquer maneira, a gente fica curioso com as coisas do céu.
Por exemplo, quando a gente vai comprar um apartamento, o que a gente faz? A gente tem, o apartamento ainda não foi construído, mas a gente tem a planta do apartamento. E você olha a disposição do quarto. Quando você vai no standard de venda, ali tem um protótipo de um apartamento. Tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, tudo está decorado. Para você, andando naquele espaço, você tem a sensação como será andar no apartamento que você comprou, antes de você enxergar esse apartamento. Aí eu pergunto para você, veja só, o que a gente mais quer? Ir para o céu. É claro que muitas pessoas dizem, eu quero ir para o céu, mas ao mesmo tempo ela diz, eu não quero morrer, que é uma contradição. Porque a condição para ir para o céu é morrer. Agora, ninguém deve se suicidar. Não pode. Mas há um momento em que nós somos chamados e passamos da vida para a morte. Quem morre em Cristo dorme, esperando a ressurreição. Agora vem a pergunta, se eu quero ir para o céu, como é que vai ser lá? E aqui temos um modelo daquilo que Moisés viu. Deus abriu a dimensão espiritual para ele, ele olhou para dentro, ele viu o céu e Deus disse, agora você vai fazer um tabernáculo na terra do mesmo modelo das coisas que você viu no céu. Quando a gente ora, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Nós temos que olhar para o modelo, porque senão a gente fica imaginando uma coisa que a gente não consegue perceber como que é. E o tabernáculo tem esta função. É por isso que eu amo estudar o tabernáculo, enxergar o tabernáculo, porque é como se eu estivesse entrando num apartamento na planta, sabendo que depois eu vou morar naquele apartamento. Então é extraordinário você poder enxergar como que é o céu a partir desse tabernáculo, desse retângulo, dentro de retângulo, que se apresenta para nós como um mapa, como a disposição de como são as coisas no céu. Então, é muito importante nós estarmos habituados com o tabernáculo, porque quanto mais habituado nós estivermos com ele, mais intimidade nós temos com a casa de Deus, mais prazer nós temos em andar dentro das coisas de Deus. Veja só, amanhã com Deus, você pega um bloco de versículos, dispõe ele de acordo com o tabernáculo, e ao invés de fazer uma leitura como normalmente se faz, você faz a leitura como se você estivesse posicionado no tabernáculo e ele fosse a chave para lhe dar o entendimento do que o texto diz, porque o tabernáculo retrata as coisas de Deus. Quantas lives nós já fizemos baseado no modelo do tabernáculo? Eu já perdi as contas de quantas lives foram feitas. Por quê? Porque o tabernáculo é o modelo das coisas que estão no céu. Pai, nos ajuda a discernir o céu a partir do tabernáculo. Nós queremos morar no céu. Nós já estamos selados para morar no céu. Nós estamos aguardando o arrebatamento para termos o corpo transformado, para estarmos para sempre contigo. Nos ajuda, Senhor, a ter esse amor, essa paixão por conhecer como o céu é, fazendo isso a partir do tabernáculo de Moisés. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, que está no verso 7, 45, 46. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levara
quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este, Davi, achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Deixe-me perguntar uma coisa para você. Você crê em Deus? Sim ou não? Você crê em Deus? Sim ou não? Responda bem rapidinho. Você crê em Deus? Sim ou não? Me diz, você crê em Deus? Sim ou não? Ok, então você crê em Deus. Se você crê em Deus, vamos ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 11. Você está dizendo que creu em Deus. Então vamos ler Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ok? Você disse que crê em Deus, e aqui diz que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, se você crê em Deus, significa necessariamente que o seu desejo é se aproximar de Deus. Aí eu faço a outra pergunta. Você quer se aproximar de Deus? Sim ou não? Você quer se aproximar de Deus? Ir aonde Deus está? Sim ou não? Você quer se aproximar de Deus? Ir aonde Deus está? Sim ou não? Vamos ser rápido na resposta. Você quer se aproximar de Deus? Ir aonde Deus está? Sim ou não? Vamos lá? Você quer se aproximar de Deus? Ir aonde Deus está? Sim ou não? Sim ou não? Sejamos rápidos na resposta. Veja só, se a sua resposta é sim, eu quero me aproximar de Deus, olhando para o jardim do Éden, Adão e a mulher dele, a varoa, estavam no jardim do Éden e toda a tarde Deus vinha visitá-los. Então, eles se aproximavam de Deus para ter um momento de comunhão com Deus. Agora eu pergunto para você, ter comunhão com Deus, se eu me aproximo de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, você concorda comigo que este momento de comunhão com Deus é a melhor coisa que jamais pode acontecer na vida de um mortal? A alegria de estar na presença de Deus, ela é insuperável a qualquer outro prazer que o mortal pode experimentar na terra? Sim ou não? Você concorda que o prazer da presença de Deus, de estar com Ele, de ter comunhão com Ele, de partilhar uma refeição com Ele, é o melhor e o maior prazer que o mortal tem na terra? Ok, sim. Agora eu pergunto para você, se nós cremos em Deus, se nós, porque cremos em Deus, nos aproximamos de Deus, se nós, porque cremos em Deus, nos aproximamos de Deus, encontramos em Deus o melhor lugar para estarmos, este lugar aonde nós nos aproximamos de Deus, você concorda comigo que este lugar é digno de ser construído um tabernáculo para Deus habitar? Porque veja, se eu vou até onde Deus está, e este lugar é o melhor lugar, o lugar que a gente tem maior prazer na vida, este lugar não deveria ser objeto da construção de uma casa para Deus ali ficar?
Este foi o desejo de Davi. Quando ele enxergou o tabernáculo, quando ele entendeu o tabernáculo, ele disse: eu não posso habitar na minha casa com Deus não tendo um lugar para morar. Então note uma coisa, a querer se aproximar de Deus nos faz ter o desejo de construir um tabernáculo para Deus. Agora veja só, quando Davi quis construir o tabernáculo para Deus, Deus disse: você não vai construir, quem vai construir é seu filho Salomão. O que Davi fez, já que ele não podia construir o tabernáculo para Deus? Ele não ficou de mãos amarradas. Ele começou a comprar o material da construção do tabernáculo de Deus. Você sabe qual é o material da construção de um tabernáculo para Deus? O tabernáculo é feito de pedra. Entenda, uma pedra em cima da outra, até formar o tabernáculo. O tabernáculo, nós estamos falando do tabernáculo, o templo de Salomão. Ele foi feito de pedra. Pedra, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Ou seja, para Deus, para Jesus construir um tabernáculo para Deus, ele precisa de pedras que somos nós. Uma pessoa sozinha não pode conter Deus. A única pessoa sozinha que teve contido dentro de si Deus foi Jesus, que teve a plenitude de Deus dentro de si, no seu ministério terreno. Agora, para nós termos a mesma, vamos colocar desta forma, a mesma quantidade do Espírito de Deus que havia na pessoa de Jesus, nós precisamos de todos os crentes de todas as eras. Então nós precisamos de cristãos, de crentes, de pessoas que creem em Jesus, para junto com o outro, formar um templo, um edifício que cresce para templo santo do Senhor. Veja só a importância da unidade da igreja, porque quando nós nos dispomos a estar unidos, congregando, juntos, um com o outro, nós criamos o ambiente próprio para Deus se fazer presente. Então o desejo de Davi de fazer um templo para Deus deveria ser o nosso desejo de encontrar um com o outro, a família de Deus, para formarmos um grande templo para Deus se manifestar na sua graça, no seu amor, na sua bondade, na sua sabedoria, na alegria, o fato de podermos usufruir da presença de Deus. Então, o nosso desejo e a nossa vontade devia ser assim: eu quero me aproximar de Deus. Uma vez que eu estou na presença de Deus, que não é a minha casa, é a casa dele, eu quero construir uma casa para Deus. E uma vez que eu tenho o desejo de construir, eu já vou começar a levantar as pedras para edificar esta casa. Como pedras somos nós, casas vivas, eu vou me relacionar com os outros membros da igreja para criar uma congregação, para no meio desta congregação Deus se manifestar. Isso mesmo, junto teremos a plenitude de Deus. É a única maneira de termos a plenitude de Deus, congregados. Porque se um homem sozinho tivesse a plenitude de Deus, ele explodiria, ele não suportaria. A presença de Deus não comporta um único corpo humano. Ela precisa de vários vasos, vários corpos humanos, uma congregação inteira para poder ter a plenitude de Deus. Pai, nos ajuda a entender que o tabernáculo é o lugar da tua presença, que o tabernáculo de Moisés era feito de pele de animais, que o tabernáculo de Salomão, o templo, era feito de pedras. E hoje, a matéria-prima para edificar um tabernáculo para ti é a igreja. Cada um de nós, pedras vivas, congregando todos em um mesmo lugar, para o Senhor se manifestar em nosso meio. Nos ajuda, Senhor,
a ter esse desejo, o mesmo desejo de Davi. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o verso 43. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aí você pergunta assim, César, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos agora na hora do nosso café da manhã. O café da manhã é a mesa dos pães. Jesus é o pão da vida. E você escolhe um texto em que eles edificam um tabernáculo que não é o tabernáculo de Deus. Eles edificam o tabernáculo de Moloque e eles colocam ali a estrela do deus Refã. E eles adoram num tabernáculo estranho. Por que você está trazendo isso para o nosso café da manhã? É que Jesus, ele foi o mais desprezado dentre os homens. Jesus era um homem que ninguém queria estar com ele. Quando nós olhamos para Jesus, lemos a Bíblia, o Novo Testamento, e vemos Jesus andando, pregando, falando, a impressão que a gente tem era que Jesus era fisicamente um homem apreciável, um galã. A visão que a gente tem de Jesus é um homem de 1,85 m, 1,90 m, forte, musculoso, sabe? Aquilo que a pessoa diz assim, um homem sarado. É a visão que a gente tem de Jesus, um homem sarado. Acontece que se eu perguntar para você, Lídia, quantos anos você dá para mim? Quantos anos você acha que eu tenho? Você iria chutar o número porque talvez você não saiba a idade, o ano que eu nasci. Então você ia chutar um número. Eu pergunto para você, se eu perguntar a minha idade para você, você erraria a minha idade em 20 anos? Tipo assim, você olha para mim e diz assim, César, eu acho que você tem 40 anos. Ou pior, você olha para mim e você diz assim, César, eu acho que você tem 80 anos. Você me daria 80 anos de idade, Lídia? Você olhando para mim, você me dá 80 anos de idade? Eu tenho 60. Mas se eu perguntar a minha idade para você, você diria, César, eu acho que você tem 80 anos de idade. Olhando para a minha aparência, dá para declarar que eu tenho 80 anos de idade? Exatamente. Agora, Jesus, ele falou, antes de Abraão, eu sou. E os fariseus disseram assim, você não tem 50 anos e já viu Abraão? Jesus tinha 33 anos. 33 mais 20 dá 53. Eles erraram por 27 anos a idade de Jesus. É possível alguém olhar para um homem e errar a idade para mais em 27 anos? Agora você pergunta, César, por que eles erraram a idade de Jesus em 27 anos? Por que eles disseram que Jesus tinha 50 anos e não 33? Porque Jesus morreu com 33 anos. Então, no dia que eles conversaram com Jesus, é provável que Jesus tivesse 32 anos. Olha como o profeta descreve fisicamente Jesus. Porque foi Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nós agradássemos. Ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado
e dele não fizemos caso algum. Aí você diz, César, por que a multidão ia atrás de Jesus? Por causa dos milagres, não por causa da aparência física. A aparência física de Jesus era aparência envelhecida. Por que Jesus tinha uma aparência envelhecida? Porque ele sofria com o pecado no seu entorno. Imagina, é como você passar a mão numa superfície áspera. À medida que você vai passando, a mão vai sangrando. À medida que Jesus ia andando no meio dos homens e vendo o estado do pecado no meio da humanidade, aquilo machucava Jesus, aquilo feria Jesus. É provável que o próprio ar, quando batia em Jesus, ele sentia o cheiro do pecado, ele sentia mal, e aquilo foi envelhecendo Jesus. Por isso que deram a ele 53 anos. Por isso que quando a gente quer fazer a obra de Deus, a gente não quer seguir os modelos de Deus, porque os modelos de Deus não atraem a carne. A carne quer coisa suntuosa, quer coisa cheia de joia, quer coisa cheia de beleza, cheia de aparência. E quando nós vamos para fazer as coisas de Deus são rústicas, as coisas de Deus são muito quadradinha. As coisas de Deus, elas não são algo que enche os nossos olhos. É por isso que o homem natural tem essa dificuldade. É por isso que o homem natural, ao invés de seguir o modelo das coisas de Deus, ele segue o modelo das coisas do mundo. Eles querem adorar a Deus com as coisas do mundo. Eles fazem um tabernáculo para Moloque, rejeitando Jesus. E é isso que é trazido aqui, que Israel, ao invés de buscar a presença de Deus, mas que exige discipulado, que exige disciplina, que exige mortificação do corpo, existe mortificação da carne, ele vai buscar a facilidade, ele vai buscar a beleza aparente, ele vai buscar aquilo que é fácil, ele não quer ser disciplinado. Quando a gente faz 1 hora de live, exige disciplina, exige postura, exige atenção, mas o mundo está chamando a nossa atenção, o mundo está nos tirando da presença de Deus. A gente quer assistir um filme, a gente quer ler um bom livro, a gente quer passear na praia, a gente quer andar no parque, a gente quer comer na lanchonete, a gente quer as coisas que o mundo nos atrai. Então nós construímos tabernáculo para o mundo e não tabernáculo para Deus. Nós não queremos gastar o nosso tempo em levantar um edifício para Deus. A gente acaba fazendo um outro tabernáculo. Quer adorar a Deus, mas do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, no nosso caminhar. Nós não gastamos tempos na presença de Deus, porque as coisas de Deus a gente despreza. Elas não nos atraem, elas exigem que a gente submeta a nossa carne numa disciplina. É igualzinho querer fazer regime. Você não pode comer o alimento que gosta para emagrecer, mas você quer aquele alimento, ele é tão saboroso, ele é tão atrativo, mas você quer emagrecer, mas você quer comer aquele alimento, e comer aquele alimento é maior do que a vontade de ter um corpo esbelto. Assim também, fazer as coisas de Deus do jeito de Deus é uma coisa que não atrai a carne humana, porque ela quer aparência, ela quer o seu jeito, a sua maneira, e não vir para a presença de Deus e aprender de Deus. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor tem um modelo para a gente seguir, que o modelo não é atrativo para a carne, não é um modelo de aparência, é um modelo que exige disciplina, é um modelo que exige atenção, exige foco. Nos ensina, Senhor, a ter esse foco de estar na Tua presença, a estar com Jesus o desprezado, porque todo aquele que se aproxima de Jesus se torna desprezado por este mundo, Senhor. Porque não há compatibilidade em ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Nos ajuda a entender esta verdade. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Vamos para Atos no candelabro, Atos capítulo 7, o verso 42. Mas Deus se afastou e se entregou ao culto da milícia celestial,
como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? Olha só, agora você vai dizer: César, o candelabro não fala do Espírito Santo? Fala. E por que você pega um texto que fala que o povo se afastou de Deus para prestar culto à milícia celestial? Quem é a milícia celestial, César? A milícia celestial são os anjos. Os anjos são seres poderosíssimos, extremamente mais poderoso que um ser humano. Um anjo só, numa guerra, matou mais de 100 mil pessoas. Um anjo só. Então são seres poderosos. Aí uma pessoa hoje que não entende das coisas divinas, ele chega e começa a cantar: Senhor, põe um anjo aqui, põe um anjo ali, Senhor, faz o anjo vir aqui, Senhor, traz um anjo para cá, manda um anjo para lá. Quando a gente lê a Bíblia de João, por exemplo, se encontrando com o anjo, querendo adorar o anjo diz assim para João: João, não faz isso não, eu sou conservo igual você, eu sirvo a Deus do jeito que você serve a Deus. Em outras palavras, do ponto de vista da Bíblia, um anjo é igual a um homem. Tanto é que quando nós tivermos corpo glorificado, seremos como os anjos de Deus. Não vamos casar e nem dar em casamento. Então, um anjo é um homem. Ou é como um homem. Um homem é como um anjo. Então, se eu estiver andando aqui, olha só, presta atenção. Você está me vendo aqui. Aí você está vendo aqui do meu lado um anjo. Se você olhar para mim, você está vendo César normal. Se você olhar para um anjo que estiver do meu lado, a pele dele vai sair raios de luz. Aí você vai dizer: César, me perdoa, mas esse cara que está do lado de você, que é um anjo, é 100 vezes mais bonito que você. Eu vou parar de olhar para você e vou olhar para ele, porque ele é de uma beleza indescritível. Ok, vai olhar para ele. Mas ele e eu estamos diante de Deus no mesmo plano. Ele é servo de Deus e eu sou servo de Deus. Agora vamos mudar a figura. Aqui estou eu, César, ok. Aqui do meu lado está Mike Tyson. Mike Tyson é aquele lutador de boxe que parece um guarda-roupa. Está parado do meu lado. Aí você vai dizer: César, eu pensava que você é forte, mas olha como você é franzino. Olha o cara que está do lado teu, Mike Tyson. Se Mike Tyson, César, der um murro na tua cara, você vai parar a 100 metros de distância. É claro, é Mike Tyson, mas ele é um ser humano igual eu. Se você me der um tiro na testa, eu morro com uma bala. Se você der um tiro na testa do Mike Tyson, ele vai morrer com uma bala. Por quê? Porque nós somos feitos da mesma matéria. Ele incorporou e eu não. Ele é capaz de me bater? É capaz de me bater, mas ele vai morrer e eu também. Nós dois somos seres humanos, igual. Então não existe diferença entre nós, não podemos fazer distinção entre nós de raça, de língua, de nação, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus e almejamos ir para o céu. Então precisamos de Jesus. Então todos os seres humanos em todas as épocas da história têm a mesma estrutura. Agora, olha só, a Bíblia diz, Jesus disse: Deus busca verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente nasceu de novo, nós recebemos um novo espírito humano. E 1 Coríntios capítulo 6 diz que o espírito, o homem, o crente que se une com o Espírito de Deus é um espírito com ele. Isso significa que no meu espírito humano está unido o Espírito de Deus. Então quando eu vou adorar a Deus porque eu tenho um espírito humano, então eu me qualifico como adorador,
e porque o Espírito de Deus conduz o meu espírito humano na presença de Deus. É por isso que eu, estando assentado nessa banqueta aqui na terra, o meu espírito está sentado diante do trono de Deus, em Jesus Cristo, diante de Deus. Então eu estou espiritualmente no céu, ainda que fisicamente eu esteja na terra. Mas aqui diz, Deus se afastou e entregou estes que não adoram a Deus da maneira de Deus, nos termos de Deus, de acordo com o modelo dado por Deus. Deus os entrega à adoração da milícia celestial. Então esses vão correndo atrás de anjo, querem que anjo livra, querem que anjo liberta, querem que anjo assenta, pede anjo daqui, pede anjo dali, como se o anjo fosse um ser especial, quando na verdade o próprio anjo diz, não me adore, porque eu sou conservo igual você, eu obedeço a Deus igual você deve obedecer, eu sou uma criatura de Deus igual você é. O fato de eu ter mais poder, mais beleza, mais presença não diminui a minha posição diante da tua, porque equiparado, nós dois somos criaturas de Deus. Se Deus fizer isto, nós dois somos liquidados, somos dissipados, somos aniquilados. Então nós temos que temer é a Deus, nós temos que buscar é a Deus, nós temos que adorar é a Deus, nós temos que falar é com Deus, nós temos que pedir a Deus. E fazemos tudo isso em nome de Jesus, nos méritos de Jesus, baseado na obra da cruz. Então quando nós começamos a inventar moda, quando nós pedimos, Senhor, manda um anjo, Senhor, faz isso com anjo, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que nós temos que falar é assim, Deus, me dá libertação. Aí a gente cruza o braço. Quem é que Deus vai usar para a nossa libertação? Olha só, vamos supor que tem alguém apontando uma arma no meu ouvido. E ele diz assim, César, eu vou te matar. Ok, ele vai puxar o gatilho, vai dar um tiro e eu vou morrer. Aí eu falo assim, só Deus pode me livrar da morte. Como que... Aí eu falo assim, Deus, me livra da morte. Aí eu falo assim, Deus, tá vendo o cara com o revólver na minha testa? Ele vai atirar, me livra da morte. Manda um anjo para me livrar da morte. Olha só o que eu estou falando. Manda um anjo para me livrar da morte. Aí Deus que está lá no céu, ele olha para o anjo do lado e ele olha para a distância entre eu e ele, entre Deus lá no céu e eu aqui na terra, e ele fala assim, César, eu estou com dificuldade. Por quê, Deus? Você pediu para mim livrar você da morte porque o cara vai puxar o gatilho. Mas eu calculei matematicamente o tempo e não dá tempo do anjo descer para te livrar. Está muito longe, vai faltar mais ou menos 2 segundos. Se eu mandar um anjo agora, vai faltar 2 segundos para te livrar da morte. Aí eu vou falar, Deus, e agora? César, eu vou ter que escolher uma outra forma, você está pedindo que eu mande um anjo, mas eu vou ter que escolher outra forma. E o cara está puxando o gatilho. E eu tremendo de medo, eu falo, Deus, resolve logo a equação. Eu te pedi um anjo, mas César, você pediu o anjo. Você pediu errado, você tinha que te pedir, me livra da morte. Não tinha que falar para eu mandar o anjo. Eu não tem tempo de mandar um anjo. Tá bom, Deus, vamos apagar tudo que eu falei. Deus, me livra da morte porque o cara vai me dar um tiro. Aí o cara puxa o gatilho. Sabe o que acontece? A bala falha. A bala estava molhada. Ou não havia bala. E Deus me livrou da morte e nem usou anjo. Ele usou o erro do cara que ia dar o tiro. Entenda, quando a gente diz para Deus como Deus deve agir, nós estamos tirando de Deus a sua autonomia e estamos tirando a sua divindade, porque a gente acha que o nosso jeito é o melhor e muitas vezes o nosso jeito não resolve. Pai, nos ajuda a entender que nós temos que prestar um culto a Ti, do jeito que o Senhor pede e não do jeito que a gente quer que seja, porque o Senhor nos fez adoradores em espírito, mas em verdade. Então a nossa adoração deve ser feita de acordo com a verdade. E a verdade é a tua palavra e não é o nosso jeito. Nos ensina
a adorar a Ti do Teu jeito, a cultuar a Ti do Teu jeito. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A pia de cobre está no verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Aí você diz: César, eu acho que você colocou os textos tudo no lugar errado hoje. O que tem pia de cobre a ver com fazer um bezerro, obra da mão deles? Acontece que a pia de cobre é para lavar as mãos e os pés. A gente não pode entrar aqui no lugar de culto sem passar na pia de cobre e lavar a mão e os pés, lavar o rosto. Ou seja, nós temos que aprender a nos santificar para nos colocar na presença de Deus. O que é santificar? É rejeitar o nosso jeito de fazer as coisas e buscar o modelo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala da onde Deus nos tirou, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, ele diz assim, no capítulo 2, entre os quais todos nós também antes andávamos, quando não conhecíamos Jesus. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Quer dizer, quando eu faço segundo a inclinação da minha carne, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com minha vontade, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Santificar é eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho a minha mente transformada, ou quando o meu ser é transformado, porque minha mente é renovada, porque eu não me conformei com esse mundo, então eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que tão poucas pessoas estão experimentando a vontade de Deus? Porque querem fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua maneira, não de acordo com o termo de Deus, a maneira de Deus. Então veja, eles fizeram para si um bezerro de ouro. Depois que Deus, no capítulo 20 de Êxodo, depois que Deus entrega as tábuas da lei, então temos aqui, ó. Opa! Temos aqui os 10 mandamentos, ok? Deus entrega os 10 mandamentos a Israel. Os 10 mandamentos representam a santidade de Deus. A santidade de Deus se apresenta neste lugar aqui, que é um lugar todo preto, escuro, tem um véu aqui. Deus habita nessa escuridão. Ninguém pode ver a face de Deus. Se ver a face de Deus, vai morrer. Então o sacerdote entra aqui na escuridão. Ele só vai conseguir ouvir a voz de Deus. Ele não vai conseguir ver a face de Deus. É a condição para ele não morrer. Então a lei entregue por Deus expressa a santidade de Deus. As tábuas da lei, que tem os 10 mandamentos, estão dentro da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tem 2 anjos. Os 2 anjos estão guardando a santidade de Deus. Depois que o sangue é derramado sobre a Arca da Aliança, a santidade de Deus fica resguardada, porque Jesus morreu em nosso lugar. Então nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, ok? Então isso representa a arca. Aí Deus diz assim, no mesmo capítulo que ele deu os 10 mandamentos: faça um altar. Faz um altar. Por que está desenhado o altar daquela maneira? Faz um altar. Porque lá em Êxodo capítulo 20 diz assim: faz um altar de pedra não lavrada. Faz um altar de pedra não lavrada. O que significa isso?
Significa que se você vai fazer um altar para Deus, você tem que pegar a pedra que você encontrar. Você não pode escolher a pedra, você não pode lapidar a pedra, você não pode tratar da pedra. Sabe o que significa isso? Sabe o seu filho, que tem um gênio que você não controla, que ele faz a coisa do jeito dele? É uma pedra não lavrada. Você não conseguiu trabalhar o gênio do seu filho. Ele tem o comportamento que ele quer ter. Ele faz a coisa que ele acha que ele deve fazer. Isto é uma pedra não lavrada, uma pedra não tratada por Deus. A Bíblia diz que você não pode tratar dessa pedra, você não pode lapidar essa pedra, você não pode moldar essa pedra, você não pode definir como essa pedra tem que se comportar. Aí você fala, César, então eu tenho que deixar o meu filho ser do jeito que ele é? Sim. Mas o que você tem que fazer então com o seu filho? Pegar ele e pôr na presença de Deus do jeito que ele é. E deixar Deus tratar com ele. E não você querer tratar com Deus, com ele. Não é você que molda o seu filho. Não é você que ensina a ele a maneira como ele tem que se comportar. Você ensina o caminho que ele deve andar. Mas é Deus quem faz a obra nesse caminho. Um planta, o outro rega. Mas é Deus quem dá o crescimento. Então o que a gente quer? A gente quer pegar uma pedra, que é um ser humano, porque Deus não mora em templo feito por uma humana. O templo que a gente constrói, aonde a igreja se reúne, naquele endereço físico, é meramente um lugar de congregação, porque o verdadeiro templo é quem está dentro daquele lugar, que é a igreja, que são os membros da igreja, porque cada um é uma pedra espiritual, que colocada uma com a outra, cada uma na sua forma, cada uma na sua maneira de viver, cada um na sua perspectiva, cada um na sua cultura, cada um na sua cor, na sua raça, na sua língua, cada um naquela mistura, naquela diferença que muitas vezes é espinhosa, que a gente não gosta, mas cada um no seu devido posicionamento é colocado diante de Deus como pedra. Que é Deus que vai lapidar, que é Deus que vai esculpir. Assim como o dedo de Deus escreveu nesta pedra 10 mandamentos, o dedo de Deus vai nos moldar na imagem de Jesus. E eu não sei como que Deus vai moldar a Lídia não sabe como Deus vai me moldar. Então a gente não pode dizer, Deus, faz o César ficar desse jeito, ou faz o César ficar daquele jeito, porque eu não sei qual é o jeito de Deus para a vida do César. Então eu tenho que dizer, Deus, trabalha na vida do César e faz aquilo que o Senhor quer fazer. E aí Deus vai esculpir da maneira dele. Lembra da arma no ouvido? Você pede, Deus, manda um anjo para não puxar o gatilho. Deus fala, não dá tempo de mandar um anjo. Eu vou fazer a bala falhar. Então Deus sabe o que é necessário naquele momento para nos moldar. Não queira a gente colocar o jeito nosso para Deus fazer, porque não é assim que funciona. Deus tem o seu modelo e nós temos que nos adaptar ao modelo de Deus e não Deus se adaptar ao nosso modelo. Por isso que muitas das nossas orações são sem sentido para Deus, porque a gente não pede para Deus, a gente já dá ordem para Deus de como é a resposta. E aí, como a gente impôs a resposta para Deus, Deus cruza o braço e a coisa não acontece. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor tem um modelo de fazer as coisas e não é o nosso. Não adianta a gente ser como criança birrenta, querendo tudo da nossa maneira. Não vai dar certo. Se a gente tiver a humildade para reconhecer o teu jeito, então o Senhor dará jeito nas nossas coisas. Nos dá esse discernimento. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o altar de cobre, que está em Atos capítulo 7, 38 a 40. Olha só, a este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração
voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos falando da tábua da lei, os 10 mandamentos, do altar que Deus mandou construir de pedra não lavrada. E nós estamos falando também da cruz de Cristo. Agora, eu pergunto para você assim: a cruz de Cristo fala da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Se as pessoas gostam de ir em Israel, porque querem conhecer o túmulo aonde Jesus estava enterrado. O túmulo está vazio. Ok. Dizem que tem uma placa lá dizendo assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ok. Jesus ressuscitou. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Provavelmente você está numa casa, numa peça da casa, talvez na sala, no escritório, está numa peça da sala. Você deve ter outros quartos na casa. Num quarto está deitado alguém, no outro quarto está deitado outra pessoa. Você sabe agora aonde cada uma pessoa está se encontra dentro da sua casa? Por exemplo, se a pessoa é casada, ela vai dizer assim, vai responder assim para mim: César, eu tenho um quarto de casal, eu estou na sala, lá no quarto está dormindo o meu cônjuge. Ok. Se você tem filho, você vai dizer assim: César, na minha casa tem mais de 2 quartos, tem mais de um quarto. Um quarto é o quarto do casal. O meu cônjuge está dormindo lá no quarto de casal. E lá no outro quarto está dormindo meu filho ou minha filha. Ok. Aí eu pergunto para você, me diz uma coisa. Você, aqui da sala, você sabe em que lado da cama, nesta hora, o teu cônjuge está dormindo? Ou teu filho, ou tua filha está dormindo? Ele está virado para a direita ou está virado para a esquerda? Aí você vai falar assim: César, claro que não tem jeito de eu saber, né? Eu estou aqui na sala, ele está lá no quarto. Eu não enxergo, não tem visão de raio-x para enxergar, então não sei de que lado ele está dormindo. Pois é, Jesus ressuscitou. É verdade, eu sei que Jesus ressuscitou. Sabe o túmulo de Jesus? Sei. Sabe que ele está vazio? Claro, César, o túmulo está vazio. Aí eu pergunto para você: ok, e o que é que Jesus está fazendo agora? Como é que é? Não, o que é que eu quero saber o que Jesus está fazendo agora, nesse momento. Ô César, você ficou doido? Jesus está lá no céu. Eu olho para aqui, olho para lá, não vejo nada. Eu vejo um espaço azul, é o céu. Ele está, é uma cortina, o céu é uma cortina. Jesus está para dentro da cortina, então não dá para ver. Como é que eu vou saber o que Jesus está fazendo agora? Aí eu digo: Lídia, a Bíblia diz que Jesus vive para sempre intercedendo por nós. Então agora, nesse exato instante, ele está intercedendo por nossa vida. Hã? Jesus agora, nesse instante, ele está lá intercedendo, sim. Olha o modelo do tabernáculo. Tem um altar. E tem um ato de intercessão. Quando a gente fala do altar de ouro, do altar de ouro sai o incenso. Incenso são as orações dos santos. É como se Jesus tivesse parado no altar de ouro, falando com Deus que está na Arca da Aliança. É por isso que tem um texto da Bíblia que diz que o altar de ouro não está aqui fora, ele está aqui dentro, no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Porque Jesus, ele fez o sacrifício, ele entrou na presença de Deus e ele vive, não é para agora,
desde a morte dele, ressurreição, até daqui 10 bilhões de anos, Jesus vai ocupar a mesma posição de intercessor. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Significa que daqui 10 bilhões de anos, quando você se aproximar diante de Deus, Jesus vai olhar para Deus e vai dizer, ó, deixa ela entrar. Cada vez que você for para uma missão no universo e você tiver que voltar e entrar na presença de Deus, Jesus vai ter que dizer de novo, ó, deixa ela entrar. Se você entrar 1 milhão na presença de Deus, Jesus vai repetir 1 milhão de vezes para o Pai, ó, deixa ela entrar, eu comprei ela com meu sangue. Se você daqui 100 bilhões de anos entrar na presença de Deus porque você voltou de algum lugar, Jesus vai ter que dizer de novo, deixa ela entrar, eu comprei ela com meu sangue. Ele nunca vai parar de dizer isso, porque ele tem prazer na nossa presença, ele nos conhece por nome, ele conhece a nossa estrutura. Então aqui, quando diz assim, este Moisés, é que o povo não conhecia Moisés, não sabia o que Moisés foi fazer na presença de Deus e nem tinha interesse. Olha o problema da igreja de hoje. A igreja de hoje fala, este Jesus, que ela não sabe o que ele está fazendo, que ela não sabe como que ele está preparando para a vinda dele. Nós estamos estudando o Apocalipse. Devia ter milhares de pessoas aprendendo. Por quê? Porque elas estão procurando saber quem é Jesus, o que ele está fazendo, quais são os preparativos para a volta dele. Caso contrário, passa a ser esse Jesus. Quem é Jesus? É aquele que morreu e ressuscitou. Sim, mas o que ele está fazendo? Ó, não sei. Para onde que ele foi? Ah, ele está lá no céu. Mas aonde? Não sei, eu nunca fui no céu. Mas não tem nenhum modelo do céu para a gente conhecer? Não tem nenhum modelo que a gente possa estudar? Não. Cara, para disso. Deus está no céu, estou aqui na terra. Mas não tem nenhuma revelação de Deus? Não. Deus não revela mais nada. Mas não tem nenhuma instrução de Deus de como vai ser a volta de Jesus? Ah, tem, mas eu nunca parei para estudar essas coisas. Isso é muito difícil. Dizendo este Jesus. Como é que Jesus vai ser o noivo amado se você não sabe o que ele faz? Jesus disse, vocês são meus amigos porque vocês sabem o que eu faço. Se eu não sei o que Jesus faz, como é que eu vou ser amigo dele? Como é que eu vou colocar em linha com ele? Como é que eu vou fazer a obra dele? Como é que eu vou me guiar na presença dele se eu não conheço o modelo, se eu não me interesso por modelo, se eu não dou tempo para aprofundar no modelo? Como é que eu vou estar na presença do Deus vivo, santo, que os anjos dizem, santo, santo, santo é o Senhor, santo, 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 sem cessar. Pai, nos ajuda a entender que nós não podemos conhecer Jesus de ouvir dizer. Nós não podemos falar de Jesus como o povo falou de Moisés, este Jesus que a gente nem sabe o que ele está fazendo, como que ele está preparando a sua volta. A gente fica num jogo de adivinhação, Senhor. Nos ajuda a ter certeza na tua palavra das coisas que vão acontecer. Nos ajuda, Senhor, a gastar tempo na tua presença e nos aprofundar no conhecimento, que a gente tem o desejo de Davi, de construir um templo para o Senhor. A gente precisa conhecer estas coisas. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Deixe-me dizer uma coisa. Quando eu monto Amanhã com Deus, a única coisa que eu faço é pegar o bloco de texto e montar os versos. Mas eu só vou de fato pensar o que eu vou dizer quando eu estou falando aqui. E pode não parecer, mas à medida que eu vou desenvolvendo cada estação, eu vou me surpreendendo com a verdade daquela estação. Então, ao mesmo tempo em que eu estou entregando para você algo
que tem naquela estação, eu próprio estou aprendendo. E eu fico surpreso com o conjunto da obra, com a maneira como esses versos vão abrindo o nosso entendimento, a importância do modelo para o nosso caminhar com Deus. Então, hoje eu fiquei extremamente impressionado com a maneira da importância de termos modelo e de nós conhecermos esse modelo. Que a gente possa, inclusive, eu estava assistindo um trecho de um filme em que a mulher pega a moeda, o dólar, a nota americana, e ela entrega de volta e fala assim, essa nota é falsa. E a pessoa diz, como é que você sabe que a nota é falsa? Ela falou, porque a nota americana de dólar, ela tem exato 1 grama. E essa nota, se você pôr na balança, ela vai pesar menos que 1 grama. Aí alguém coloca um revólver na cabeça dela e diz assim, se for verdadeira, você vive. Se for falsa, você morre. Posso pesar? Ela diz, pode pesar. Ele pesa a nota e a nota é falsa. Pesou 700, menos de 1 grama. 700 na medida, menor que a grama. E aquela mulher não morreu. E ela disse assim, eu trabalhava numa casa de câmbio e eu tinha que aprender a reconhecer a moeda falsa da verdadeira. É isso que é estudar o tabernáculo. É a gente conseguir, de tanto estudar o verdadeiro, quando a gente pega uma coisa falsa na mão, a gente percebe que aquilo não é de Deus. Este é o objetivo de nós aprendermos o modelo de Deus. Foi muito bom ter você comigo. Venha participar da minha comunidade no Instagram, me seguindo, para essa comunidade ganhar relevância na internet. Pegue esse vídeo, clique no aviãozinho, mande para os seus amigos. É muito simples. Eu não vou arriscar ficar apertando o botão aqui antes de gravar, porque eu não quero correr nenhum risco de não gravar esta mensagem. Mas aperte o botão, manda o vídeo para os seus amigos, para que eles possam conhecer as verdades. Me ajude a levar essa palavra mais longe. Eu preciso de você nisto. Jesus disse que um compartilha o evangelho com o outro e assim nós vamos levando o evangelho adiante. Nos ajuda nesse sentido. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado na presença de Deus.